Coleção Clássica Marvel 6, Demolidor Volume 1. Esse aqui é o início das HQs do Demolidor. Como é a proposta dessa coleção Clássica Marvel, é trazer os personagens da Marvel desde as primeiras edições. Então aqui temos Demolidor de 1 a 5, lançado em 1964. E assim, Demolidor é um personagem que eu adoro. Ele tem alguma das melhores fases de super-heróis normais dos quadrinhos. E caramba, é um personagem muito, muito foda. E eu nunca tinha lido nada sobre as primeiras edições dele. Não sabia exatamente. Eu sabia que ele tinha esse uniforme horrível, amarelo e preto e vermelho. Sabia da história de origem dele, mas nunca tinha lido muito sobre como eram as primeiras edições dele, e agora eu tive essa oportunidade. E bem, a primeira edição é bem padrão, digamos assim. Ele é apresentado como personagem, mostra como foi o treinamento dele, como ele veio a se tornar quem foi, mostra o pai dele, o Jack Batalhador, mostra o acidente dele que ele fica cego, o pai dele mandando ele estudar, aí a morte do pai dele, e aí o Demolidor, eu vou estudar pra caramba, mas eu vou treinar também pra caramba, ele desde pequeno aqui treinando, se exercitando. Aí ele fica cego, descobre os poderes dele, continua treinando aqui, ele lutando aqui enquanto dá uma bengalada e fazendo uns malabarismos. E chega a formatura dele e ele decide se tornar o Demolidor. Mostra até o início aqui o Fog Nelson, a Betty Ross. Betty Ross não, Betty Ross é o. A Betty Ross é do Hulk. Eu tô meio com sono, trabalhei pra porra hoje, então os nomes vão estar tão meio misturados na minha cabeça. Mas enfim, talvez eu, ao decorrer do vídeo eu me lembre. Karen Page, eu não lembrei, eu li aqui. Mas enfim, e aí nessa primeira edição é interessante que o Demolidor ele nem enfrenta vilões exatamente. Ele enfrenta o mafioso que foi responsável por mandar matar o pai dele e também um dos assassinos que causou essa morte. E enquanto isso ele vivendo a vida dupla dele, mostrando um pouco da vida dupla dele de advogado na advocacia do Murdock e Nelson. E uma coisa que eu achei curiosa é que o primeiro vilão que aparece no Demolidor não é um vilão criado para o personagem, é o Electro, que surge antes da revista Homem-Aranha, que na verdade ele surge no Homem-Aranha 2, no segundo volume do Homem-Aranha, nessa coleção clássica Marvel. Só que, cronologicamente, acontece antes e, no entanto, botaram na revista Demolidor, essa revista Demolidor primeiro. Enquanto que o surgimento real do Electro, a primeira aparição do Electro, vem depois. E eu, particularmente, eu preferia que tivessem deixado a revista Demolidor para depois, para a gente ler direitinho o primeiro surgimento do Electro no Homem-Aranha e depois ver ele no Demolidor. Eu entendo que nem tudo dá para fazer 100% cronológico, afinal, por exemplo, enquanto tem essas 6 edições do Demolidor, tá tendo outras 6 edições de outros personagens e as coisas meio que se misturam. No entanto, tem alguns momentos que dava para sim se ater mais à questão cronológica, como por exemplo, não lançar Vingadores antes da edição do Hulk, não lançar Vingadores antes do Thor, lançar o Demolidor depois do surgimento do Electro e assim por diante. E eu até sei porque não seguiram isso, porque queriam lançar logo de cara a primeira edição de cada personagem e queriam lançar logo os Vingadores porque é um título muito importante. No entanto, eu preferia que tivessem feito de outro jeito. Não é exatamente o estraga a coleção, mas minha preferência pessoal seria que tivessem se atido mais a questão, a perspectiva histórica. No entanto, uma coisa muito importante para falar é que se na primeira edição do Demolidor a gente teve a arte foi do... não me lembro agora se foi do Steve Ditko, mas eu acho que foi. Eu acho que foi do... não, foi Bill Everett. Foi Bill Everett, na verdade. E foi um autor que eu curti bastante. Eu achei assim que não deve nada para as artes dos outros personagens que eu vi. Por exemplo, eu achei aqui o... tinha uma página aqui que eu peguei, foi exatamente a página. Eu gostei das expressões, por exemplo, do Jack Batalhador. Gostei dos movimentos que ele faz.
E tem um mafioso que aparece aqui, que ele tem uma cara, um rosto bem distinto também. Esse mafioso aqui, ó. Cadê? É contramão. Esse mafioso aqui com charuto, eu achei ele com um rosto bem distinto. As cores ficaram boas. E a arte final, apesar de ser do Vince Coletta, que era um dos piores arte finalistas da época, ainda assim eu achei bem, eu curti bastante. No entanto, quando eu cheguei na segunda edição, muda o artista e eu não consegui gostar nem um pouco da arte. É uma arte estranha, que tem uns traços que eu não consegui curtir. Eu acho que até não vai dar pra ver eu mostrando no vídeo. Mas, cara, tem algo na arte dessa pessoa aqui que eu não achei. Os traços são meio, sei lá, indefinidos, meio. Mais hesitantes as palavras, mas meio indefinidos mesmo. Tem um estilo assim que eu achei tão genérico. Na verdade, eu lia e eu não curti o traço. Inclusive, ele vai piorando com o tempo, aqui como esse Demolidor tá. E provavelmente até foi coisa da arte final. Essa personagem aqui também não tá muito bem definida, embora não dê pra ver. Inclusive, e vai piorando a arte, e de todas as revistas que eu li dessa Marvel clássica, foi o que teve a arte pior. Bem pior mesmo, notavelmente pior, e as cores também não ficaram tão nítidas, tão bem aplicadas. Então, aquelas cores vibrantes que eu vi e que eu sempre elogiei nos outros encadernados. O que é uma pena, porque é um personagem que eu gosto tanto. Embora as histórias dele aqui também não sejam as melhores, ainda não tinha. Precisou chegar o Frank Miller mesmo para revolucionar o Demolidor. Então, de vilões que aparecem aqui, além do Electro, que ele já tinha aparecido no Homem-Aranha, o primeiro vilão criado para o Demolidor foi o Coruja, que já é apresentado como um mafioso. E depois disso temos outro vilão que se tornou clássico e muito famoso, né, por causa da série da Jessica Jones, que foi o Homem Púrpura. E foi até interessante a edição do Demolidor contra o Homem Púrpura, porque precisou ter toda. Não dá pra vencer ele na porrada, né? Enquanto que o último foi o Matador Mascarado, que também até foi divertidinho, embora é um vilão que eu acho meio bizarro, né? A gente teve o Homem Púrpura e o Coruja, que são até interessantes, mas aí chega o Matador Mascarado, não pega muito bem não. Mas eu não gostei das histórias, eu achei ela meio ruinzinhas em alguns aspectos. E é muito complicado porque como eles tiveram o interesse de fazer um personagem cego, e para a época eu acho que isso era até muito avançado, dessa questão de você estar trabalhando com personagens deficientes. No entanto, eles não a forma como a sensibilidade da época não era igual a de hoje. Então, constantemente a gente tem coisas como a Karen Page falando: ah, se ele não fosse cego, ah, se ele fosse um homem normal, como se o Matt Murdock ser cego o impedisse de ter um relacionamento com ela, o que é uma parada bizarríssima de se ler. Mas talvez, considerando que é 1964, como eu falei, as sensibilidades eram diferentes, as perspectivas em relação à deficiência eram completamente diferentes, mas ainda assim eu acho que é uma escrita que não pega nem um pouco bem, mesmo considerando a diferença entre as épocas, que tem aí 60 anos, mesmo considerando esses 60 anos, não me parece que foi. Me parece que foi uma grande falta de tato de quem escreveu, ainda que eu consiga elogiar por ter tido a ideia de escrever um herói deficiente. E eu acredito que tenha sido o primeiro herói deficiente, embora eu possa estar redondamente enganado. Não, se bem que teve o professor Xavier antes, mas Xavier é mais um mentor, e mentor tudo bem ser deficiente. Protagonista é mais difícil. Mas assim, tem algumas coisas interessantes nessa edição do Demolidor. Eu já falei na verdade da arte, já falei das cores, mas eu acho uma coisa muito interessante foi o Fog Nelson. Fog Nelson na primeira edição, ele é apresentado como o Fog que a gente conhece, que é um cara meio baixinho, meio gorduchinho, não é um cara bonito, de muita beleza, digamos assim. Aquele. O bonito da dupla é o Matt Murdock, só que ele tem a deficiência de ser cego, enquanto que o Fog, ele é meio baixinho, meio gorduchinho, meio engraçado, digamos assim. E uma imagem bastante diferente do Matt Murdock. No entanto, nas edições seguintes, eles esquecem isso. E em alguns momentos, quando o Fog Nelson aparece novamente, ele é apresentado como um cara bonitão, tão bonito quanto o Matt Murdock.
E é muito engraçado, porque eu li isso e tipo, caramba, esse é o Fog, não faz sentido nenhum. E fica meio que misturado isso, porque em alguns momentos. Não, olha essa cara aqui do Homem Púrpura, não tem nada a ver. Se você olhar ali em cima e olhar aqui embaixo, ali em cima e aqui embaixo, o rosto do Homem Púrpura não tem nada a ver um com o outro. E nas outras páginas também o rosto do Homem Púrpura muda. Em algumas páginas o Homem Púrpura não é púrpura, mas isso é questão de técnica da época. Mas enfim, teve isso que eu falei, não é nessa edição, acho que é na seguinte. Mas chega um momento que em alguns quadros, eu acho que até varia dentro de uma mesma edição, que você olha o Fog Nelson e não é o Fog Nelson que tinha sido apresentado, é um personagem elegante, bonitão, de queixo quadrado. Aqui, ó, é completamente diferente do que o Fog Nelson apresentado na primeira edição. Tudo bem, não é exatamente bonitão, mas eu acho que para a estética da revista é sim um personagem bonito e muito diferente do Fog que aparece na primeira edição. Aqui, ó, ele de novo. É um personagem muito mais com cara de determinado, com cara de boa pinta do que o Fog que a gente conhece e o Fog que foi apresentado na primeira edição, que eu mostrei ali a imagem, o que é uma coisa bastante curiosa. Enquanto na própria edição anterior do Homem Púrpura, ele era o Fog não tão bonito. Mas, enfim, inclusive o Fog aqui tá ruivo. Ele não é ruivo. O Matt Murdock é ruivo. Mas talvez seja questão de diferença de cores, porque o castanho não estava tão bem. Mas aqui, essa imagem aqui do Demolidor que tá maior, dá pra ver que é estranho a arte, os traços são meio, não sei, não são firmes, tem algo de estranho. E assim, conforme eu fui lendo, uma coisa que eu vi essas artes e me lembrava sempre, eram algumas propagandas antigas que tinham em revistas da Turma da Mônica antigas. E assim, eu não tenho nenhuma para comparar aqui agora, e eu não sei por que me veio essa impressão, mas é o que eu consigo me lembrar, como se fosse um quadrinho, um quadro de uma propaganda de jornal, de uma propaganda assim bem fuleira de alguma coisa administrativa, empresarial, que por algum motivo às vezes tinha na Turma da Mônica. Foi a impressão que eu tive. Então, isso me trouxe uma coisa muito negativa em relação a essa arte dessa revista do Demolidor, que eu realmente não consegui curtir. Talvez algumas outras pessoas tenham uma impressão diferente da minha e até consigam explicar melhor essa minha não conseguição de apreciar essa arte aqui do Demolidor. Mas realmente não deu pra mim, não. Assim, claro que eu consigo ler sem problemas, eu vou continuar lendo conforme for lançando as revistas do Demolidor. Mas, de longe, e eu acho que independente até da minha impressão, eu acho que qualquer pessoa que for ler o material vai perceber que, de longe, a arte do Demolidor é a piorzinha de todas as revistas que foram apresentadas até agora. Mas por enquanto é isso, espero que tenham curtido esse meu vídeo, que até ficou maior do que eu imaginei. E até a próxima, que o próximo vídeo de HQ provavelmente vai ser dos X-Men, embora o próximo vídeo mesmo vai ser sobre de algum livro. Mas por enquanto eu vou ficando nessa, e até o próximo vídeo.